Boa noite, vocês estão na TV Web Luz Crística, no www.luzcristica.com/online.htm. Hoje é dia 30 de agosto de 2010, segunda-feira, e estamos no grupo de estudos Luz Crística. É um grupo de estudos que se reúne todas as segundas-feiras, às 20 horas, na TV Web, ao vivo, onde nós conversamos via chat, e depois essa reunião, esse nosso encontro permanece gravado, para que as pessoas assistam ou reassistam, quando puderem, e quando desejarem. O grupo de estudos se encontra para estudar O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, o mesmo autor do Poder do Agora. O livro é publicado no Brasil pela Sextante e em Portugal pela Pergaminho. Certo? Nós paramos na página 70. A guerra é um modelo mental. Em determinados casos, precisamos nos proteger ou defender uma pessoa de atos prejudiciais de alguém. No entanto, temos que ter cuidado para não transformar isso numa missão de erradicação do mal. Uma vez que, provavelmente, nós converteremos na própria coisa que estamos combatendo. Lutar de modo inconsciente pode nos levar à inconsciência. Há a possibilidade de que a inconsciência, o comportamento egóico desajustado, nunca seja vencido pelo ataque. Mesmo se derrotarmos o oponente, ela simplesmente se transferirá para nós, ou esse adversário reaparecerá num novo disfarce. Nós fortalecemos tudo aquilo que combatemos, enquanto todas as coisas que resistimos persistem. Hoje em dia, ouvimos com frequência a expressão a guerra contra isso ou aquilo. Onde quer que eu a ouça, sei que está condenada ao fracasso. Há a guerra contra as drogas, a guerra contra o crime, a guerra contra o terrorismo, a guerra contra o câncer, a guerra contra a pobreza e assim por diante. Por exemplo, apesar da luta contra o crime e as drogas, tem havido um aumento impressionante no número de crimes e de delitos relacionados às drogas nos últimos 25 anos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a população carcerária passou de 300 mil detentos em 1980 para 2,1 milhões em 2004. A guerra contra as doenças nos deu, entre outras coisas, os antibióticos. A princípio, muitos especialistas concordaram que o uso disseminado e indiscriminado destes remédios criou uma bomba relógio e que as espécies de bactérias resistentes a eles provavelmente causarão um ressurgimento dessas moléstias, talvez como epidemia. O Jornal dos Estados Unidos, Journal of the American Medical Association, diz que nos Estados Unidos o tratamento médico é a terceira maior causa de morte depois dos males cardíacos e do câncer. A homeopatia e a medicina chinesa são dois exemplos de métodos de tratamentos alternativos que não consideram as doenças inimigas e, portanto, não criam novas enfermidades. A guerra é de um modelo mental e toda ação que resulta dela tanto pode fortalecer o inimigo, o mal percebido, ou, quando ela é vencida, criar um novo adversário, um mal que pode ser idêntico ao que foi derrotado ou até pior do que ele. Existe uma profunda inter-relação entre nosso estado de consciência e a realidade externa. Quando nos encontramos sob o domínio de um modelo mental como o da guerra, nossas percepções se tornam extremamente seletivas e distorcidas. Em outras palavras, só vemos aquilo que queremos ver e assim interpretamos tudo errado. É fácil imaginar que tipo de ação decorre dessa espécie de engano. Se você não quiser imaginá-la, observe as notícias na televisão. Reconheça o ego pelo que ele é, um distúrbio coletivo, a insanidade da mente humana. Quando o identificamos pelo que ele é,
Deixamos de interpretá-lo erroneamente como identidade de uma pessoa. E temos mais facilidade em não adotar uma atitude reativa em relação a ele. Já não tomamos como algo pessoal. Não existe queixa, culpa, acusação, nem ação equivocada. Ninguém está errado. É apenas o ego em alguém, só isso. A compaixão surge quando compreendemos que todas as pessoas sofrem do mesmo distúrbio mental, algumas delas de forma mais aguda do que outras. Assim, paramos de nutrir o conflito que faz parte de todos os relacionamentos egóicos e o que o alimenta, atitude reativa. Com ela, o ego prospera. Desejamos paz ou conflito? Desejamos paz. Não existe ninguém que não a queira. Ainda assim, há algo em nós que pede o conflito, o enfrentamento. Talvez você não seja capaz de perceber isso nesse instante. Pode ser que tenha que esperar por uma situação, até mesmo por um pensamento que dispare uma reação da sua parte. Alguém que o acuse de algo que não conheça, que se intrometa no seu território, que questione sua maneira de fazer as coisas, que provoque uma discussão sobre dinheiro, etc. Diante de uma circunstância desse tipo, você consegue sentir um imenso impulso da força que começa a atravessá-lo. O medo, que talvez esteja sendo mascarado por raiva ou hostilidade. É capaz de ouvir sua própria voz se tornando áspera, estridente? Tem consciência que a sua mente está correndo para defender a posição dela, justificar, atacar, condenar? Em outras palavras, tem capacidade de despertar nesse momento de inconsciência? Sente que algo em você está em guerra? Alguma coisa que se vê ameaçada e quer sobreviver a todo custo, que precisa do confronto para afirmar a própria identidade como personagem vitorioso dentro desta produção teatral? Consegue sentir que existe algo em você que preferiria estar em paz? Quando o ego está em guerra, saiba que isso não passa de uma ilusão que está lutando para sobreviver. Essa ilusão pensa ser nós. A princípio, não é fácil estarmos lá como testemunhas, no estado de presença, sobretudo quando o ego se encontra nessa situação ou quando um padrão emocional do passado é ativado. No entanto, depois de sentirmos o gosto dessa experiência, nosso poder de atingir o estado de presença começa a crescer e o ego perde o domínio que tem sobre nós. Lelê? Alê? Alê? Vem sentar aqui. Já vou. A princípio não é fácil estarmos lá como testemunhas, no estado de presença, sobretudo quando o ego se encontra nessa situação ou quando um padrão emocional do passado é ativado. No entanto, depois que sentimos o gosto dessa experiência, nosso poder de atingir o estado de presença começa a crescer e o ego perde o domínio que tem sobre nós. E assim chega à nossa vida um poder que é muito maior do que o ego, maior do que a mente. Tudo o que precisamos para nos livrar do ego é estarmos conscientes dele, uma vez que ele e a consciência são incompatíveis. A consciência é o poder oculto dentro de um momento presente. É por isso que podemos chamá-la de presença. O propósito supremo da existência humana, isto é, de cada um de nós, é trazer esse poder ao mundo. E também é por isso que nossa libertação do ego não pode ser transformada numa meta a ser atingida em algum ponto no futuro. Somente a presença é capaz de nos libertar dele, pois só podemos estar presentes agora, não ontem nem amanhã. Apenas ela consegue desfazer o passado em nós e assim transformar nosso estado de consciência.
O que é a compreensão da espiritualidade? A crença de que somos espíritos? Não, isso é um pensamento. De fato, ele está um pouco mais próximo da verdade do que a ideia de que somos pessoas descritas como nossa certidão de nascimento. Mas ainda assim é um pensamento. A compreensão da espiritualidade é ver com clareza o que estamos percebendo, vivenciando, pensamos ou sentimos. Não é, em última análise, quem somos, que não podemos nos encontrar em todas essas coisas que são transitórias e que acabam continuamente. É provável que Buda tenha sido o primeiro ser humano a entender isso. Dessa maneira nata, a noção do não-eu se tornou um dos pontos centrais dos seus ensinamentos. E quando Jesus disse, negue-se a si mesmo, sua intenção era afirmar, negue e assim desfaça a ilusão do eu. Se o eu, o ego, fosse de fato quem somos, seria um absurdo negá-lo. O que permanece à luz da consciência sobre a qual as percepções, sensações, pensamentos e sentimentos vão e vêm. Isso é o ser, o mais profundo e verdadeiro eu. Quando sabemos que somos isso, qualquer coisa que ocorra em nossa vida deixa de ter importância absoluta para adquirir importância apenas relativa. Respeitamos os acontecimentos, mas eles perdem sua seriedade plena, seu peso. A única coisa que faz diferença realmente é isso. Podemos sentir nosso ser essencial, o eu sou, como o pano de fundo da nossa vida o tempo todo? Para ser mais exato, conseguimos sentir o eu sou que somos nesse momento? Somos capazes de sentir nossa identidade essencial como consciência propriamente dita? Ou estamos nos perdendo no que acontece na mente, no mundo? Vamos lá. Começaremos pelo bem e o mal. Nós temos crenças eu conto com vocês para fazerem perguntas, não é? Nós temos crenças a respeito de que nós temos que lutar pelo bem. Só um minutinho. Alê, vem sentar aqui um pouco. Nós temos crenças a respeito de que nós temos que sustentar a um peso de luta, de guerra, pessoal, o bem. Viramos defensores do bem. Eu vou esperar o Alê se acalmar, assim eu posso continuar. Pronto, parece que foi. O Alexandre está fazendo um barulhão. Eu me desconcentro. Então nós temos ideia de que nós temos que defender a paz. Nós temos que defender uma ideia de paz. Nós temos que defender, em nome do bem,
uma ideia do que seria a paz e do que seria o bem. Hoje eu estava até conversando com o Alexandre, que a gente estava no Rio e nós vimos algumas atividades lá. Eu estava lembrando de um rap que o rapaz começa assim, vem Deus, vamos lá. Eu falei, mas que coisa interessante, o Deus que ele pede proteção é o mesmo Deus que nós pedimos proteção. Somos então todos filhos de Deus. Ele também não quer morrer, ele também tem uma família e nós também temos. Então veja, o que é uma ideia de bem e de mal? Como é que nós vamos efetivamente fazer uma diferença? Porque isso até mesmo na área terapêutica, nós podemos ter noção de combater o mal. Parou? Se vai parar. Nós temos ideia de combater o mal. E nós que estamos, às vezes, atendendo as pessoas, inclusive, e podemos nos colocar numa posição de defender, levamos a coisa pelo lado pessoal. Isso até no nosso trabalho. No dia a dia, nós também temos essa noção de defender, de oposição, de pessoas diferentes, de ideias diferentes, de coisas diferentes. E é um confronto, e no confronto as coisas não se resolvem. Elas são abafadas, mas não ficam resolvidas, nem emocionalmente, nem em qualquer outra situação que se envolva politicamente, emocionalmente, profissionalmente, economicamente. Não fica nada resolvido. Fica submerso. Porque houve um vencedor, não é? Alguém saiu com o sabor de vitorioso e houve um perdedor. Então, aquele velho esquema, menos mal, melhor, pior, ego. Evidentemente, ego. E as coisas vão se somando dentro das pessoas. E quando não há um direcionamento de resolução, de unidade, de cura, harmonização em todos os setores, é uma guerra que não está acabada. Foi apenas uma batalha, porque com certeza vai continuar mais para frente. E nós temos conceitos de bem e mal que variam conforme a região em que nós estamos. Veja bem, vamos imaginar que estamos num país em conflito e que depois vamos conhecer o outro lado do outro país que está em conflito com esse. E nós, na verdade, nos envolvemos emocionalmente, mentalmente, com os dois lados, se quisermos. Porque os dois lados têm razão, os dois lados têm a sua vontade, os dois lados estão envolvidos. Mas não através de combate que irá se resolver a situação. Inclusive, isso também vale da gente com a gente. Isso é o mesmo em todos os níveis. Se nós não nos tratarmos bem,
Se nós não nos acolhermos, o que há é uma grande revolta interior, porque aquilo está sendo jogado para baixo do tapete. Não está sendo resolvido. Está sendo prorrogado, mas não está sendo resolvido. Questões sobre bem e mal? Perguntas? Pode-se dizer que existem seres que trabalham para o mal? Sim. Existem. Porque o mal está dentro. Na verdade, quando nós temos uma dor, isso sempre faz mal. Inicialmente para nós e depois para os outros, porque o que vai no nosso interior é o que será expresso no exterior. Então vamos combater esses seres. Não adianta combater. O que pode existir é uma tentativa de resolver a situação para os dois lados. Nós não tratamos só um lado. Resolver para os dois lados. E se um dos lados quiser e o outro lado não quiser, que o lado que não quis não saia prejudicado. Que fique pelo menos neutro. Vamos lá, perguntas. Que essa história de bem e mal. Quando nós acreditamos que estamos defendendo o bem, nós estamos defendendo uma ideia, um pensamento. Mas isso não quer dizer que o bem e o bom esteja em nós ou na situação. Quando definitivamente o bem estiver em nós, nós não temos ânimo de... E aí não cabe pensamento. É um estado. Porque se é um pensamento de bem, de bom... Vou dar um exemplo. Quer ver? Vamos dizer que nós tenhamos uma tendência de roubar relógio. Furtar relógio. Então, nós vimos um relógio, vamos lá e furtamos o relógio. Aí nós lemos, e tentamos aprender por que isso não é bom, porque não sei o quê, bababá, bababá. Aí, numa outra oportunidade, nós vamos lá e não furtamos o relógio, mas temos a vontade de furtar o relógio. Já apareceu uma dúvida. Isso definitivamente vai estar incorporado em nós quando nós olharmos para o relógio e não sentirmos mais vontade de furtar. Passou a ser parte de mim. Então, quando nós olhamos o relógio, não há nem o pensamento
de furtá-lo ou não. Isso não é mais em mim. Quando é um estado, quando é em nós, nós não temos sequer o pensamento de bem ou de mal. Simplesmente não. A Carmen perguntou, a ideia, portanto, é uma espécie de negociação, a transformação e incorporação do lado sombra. Não há negociação. É uma mudança de consciência. Não entra pensamento. Aprofunde mais, Carmen. O bom e o ruim estão dentro de nós. O que devemos cultivar? Nenhum dos dois. Enquanto nós tivermos uma noção de bom e de ruim, entenda que isso pode variar de lugar para lugar, de tempo em tempo, de espaço. Se você está numa cidade que tem um motivo para brigar com a cidade vizinha, essa cidade vizinha também tem um motivo para brigar com essa. Dependendo de onde você estiver, você vai achar que um é bem e outro é mal. Mas se você estiver aqui, você vai achar que esse é bem e esse é mal. Quando nós... Você quer falar? O quê? Tem a ver. Pode acabar. Eba. É um... Quando nós virmos isto assim, esse pensamento, essa raiva que vem, essa coisa ruim, nós olhamos, é um estado, é um pensamento, mas isso efetivamente sou eu. Efetivamente isso sou eu. Quando o ego está em guerra, saiba que isso não passa de uma ilusão que está lutando para sobreviver. Essa ilusão pensa ser nós. A princípio não é fácil estarmos lá como testemunhas no estado de presença, sobretudo quando o ego se encontra nessa situação ou quando um padrão emocional do passado é ativado. No íntimo, depois de sentir o gosto da experiência da presença, nosso poder de atingir o estado de presença começa a crescer. Nós podemos ficar como observadores, não levar para o lado pessoal. Me dê um exemplo para ficar mais fácil, Jeová, de cultivar o bem e o mal dentro de nós. Falei que ia falar. Posso falar um pouquinho? A pessoa só vai ouvir minha voz, né? Ah, vai ouvir. Mas aí está com uma visão bem melhor do que a minha, com certeza. Então, ó, pessoal, eu vim... Veja o que você acha, amor, aí a gente fala com eles também. Mas assim, veja, eu pensei esses dias, isso tem a ver um pouco com essa questão de controle e de medo. Porque, veja, primeira coisa, por que eu quero controlar outra pessoa? Eu vou chegar lá, calma, não estou dando uma volta assim, né, essa questão de bem e de mal. Veja, por que eu controlo uma outra pessoa? Porque, na realidade, eu tenho medo que esta outra pessoa faça algo de errado. Na realidade, o controle é baseado no medo que eu próprio sinto. Então, se eu busco controlar uma outra pessoa, na realidade, é o meu medo que me leva a esse desejo de controlar o outro. É um medo pessoal. Agora, veja,
Essa questão, como a gente sabe que o ego está intimamente ligado, o ego satânico, o negativo, não é? Que a gente chama de Satã na Cabala e em outros textos sagrados é Satã interior, que o pessoal chama, esse ego. Então, assim, como o medo está intimamente ligado ao ego, ao lado egoísta, então veja que ao controlar o outro, eu busco, na realidade, eu aumento o meu ego. Agora vamos analisar, agora que eu falei isso, analisar a questão do bem e do mal. A pessoa, se eu imaginar Satã, veja, satanismo, uma palavra que na realidade é impossível haver anti-satanismo. Por quê? O anti-satanismo seria uma oposição a essa energia, e só pelo fato de eu entrar num estado de oposição, essa minha ação já seria satânica, já seria baseada em medo. Então, assim, não existe um anti-trevas, que seria esse bem que o pessoal fala, o bem que combate as trevas, porque esse combate em si seria baseado no medo, porque esse bem iria querer controlar as trevas, iria querer controlar o mal, e como a gente falou aí, o controle é ego, baseado no medo. Então, o que acontece? Em vez do controle, o que a pessoa, no meu ver, pelo menos o que ela deve fazer, é realmente ensinar pelo exemplo, ensinar que aquela outra pessoa ela tem um outro caminho, que não é nem esse do combate às trevas, que seria o suposto bem, entre aspas, mas o caminho real do amor mesmo, o caminho é um caminho à parte, que tem a ver com o lado interno da própria pessoa. Ela só vai conseguir chegar nesse estado que eu estou falando quando ela fizer o que o Eckhart Tolle está falando, no sentido dela estar com ela ficar interiorizada, entendeu? Pelo menos é um ponto de vista. Aí você vê o que você fala. Eu achei muito interessante. Não existe um antissatanismo. O próprio antissatanismo já é um satanismo. Porque é um confronto, não é? Isso é muito interessante. Muito interessante. Muito bem, vamos ver as dúvidas aqui para cima. Marisa, sim. Então, quem sou eu? Estou confusa. Quando nós estamos identificados com o bem ou com o mal, nós estamos no ego. É a identificação que faz com que nós levemos a coisa a um nível pessoal e sempre há um choque, uma reação. Quando há uma identificação, pois é, porque isso tudo leva a gente ao nosso eu. Não corre do céu. Não sai correndo do céu. Não sai. Nós estamos nos identificando com alguma coisa, não é? Eu sou bom. Por exemplo, eu sou uma boa cozinheira. Mas desde que você não se compare com a sua avó. Porque aí você não é mais uma boa cozinheira. Até graus de bondade ou de maldade existem. Eu sou boa, mas a minha mãe é maravilhosa. E ela é mesmo. Minha mãe é um Dalai Lama encarnado. Então, se eu pegar minha mãe de exemplo, eu tô mal. Dalai Lama aprende com ela. Dalai Lama, falta muito para chegar na tua mãe aí. Se eu pegar minha mãe de exemplo, eu tô mal na vida.
é um poço de paciência e tolerância de... Olha, não dá. Na comparação eu já desisto. Entende? Então, eu sou boa perto de algumas pessoas que eu conheço, mas perto da minha mãe eu tô a quilômetros. Você percebe o que tem que operar o pobre? Eu não entendi, Jeová. Simplesmente não se identifique. Nós adoramos assistir a televisão e ver aquela desgraceira que tem gente ganhando dinheiro para transmitir aquilo. Vai transmitir o sequestro horas ao vivo, helicóptero. O Jeová diz que tem que operar o Dalai Lama para comparar ele com a minha mãe. Tem. Ai, Jesus! Então, o sexo do Dalai Lama. Quando o assunto é sério, eu não consigo parar de dar risada. Ai, Jesus do céu, o que eu estava falando que eu já nem sei mais? A questão é a identificação. O ego funciona no mais e no menos, no mais e no menos. Então, eu me considero uma pessoa boa, mas não tanto quanto minha mãe. Aí é um ego, você entendeu? Falando. Agora, se eu for na bondade que dá para eu ser, que é do meu jeitão, eu tô bem. Eu tô em paz com Deus, eu converso com Deus, eu quero Deus em mim. Eu procuro que as minhas ações sejam corretas, enfim, em correção com a minha espiritualidade. Mas mesmo eu sendo muito boa, a minha bondade é muito diferente da bondade da minha mãe. Não dá para comparar. Porque aí nós estamos identificados com mais, com menos. E entramos de novo naquele jogo de que eu tô bem na fita ou tô mal na fita. Quando nós fazemos as pazes conosco, e olhamos a situação como testemunha. O que é uma testemunha? Você está vendo aquela... lembrei de jornal. A gente assiste o jornal, aquela desgraceira, olha helicóptero, e você está grudado naquilo que é para além de... todo o seu ser está vibrando com a desgraça, ainda você tem que dar um veredicto no final. Não é? Vamos efetuar o julgamento. E depois ainda existe um julgamento coletivo. Todo mundo quer dar um pitaco numa situação que a gente não tem nada a ver com isso. Vocês entendem o que é um ego? Então, babar naquelas loucuras. Nós podemos olhar como testemunhas. Isso está acontecendo. E do meu coração, com a minha cabeça bem quietinha, eu emano luz, amor, paz, 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 paz. Aonde que a cabeça participa disso? Vamos falar de Buda. A compreensão da espiritualidade é ver com clareza o que nós percebemos, ver com clareza o que nós percebemos, vivenciamos, pensamos ou sentimos. Não é, em última análise,
não é quem somos, que não podemos nos encontrar em todas essas coisas que são transitórias e se acabam continuamente. É provável que Buda tenha sido o primeiro ser humano a entender isso. A luz que permanece é a luz da consciência, sob a qual percepções, sensações, pensamentos e sentimentos vêm e vão. Tá lá vendo a desgraceira, ou tá lá vendo a melhor coisa do mundo. Você é uma testemunha. Esse é o nosso estado de alma. É o nosso estado de espírito, aquele estado em que não há necessidade de pensar. Nós olhamos o relógio e não sentimos qualquer vontade. A Dulce escreveu, a gente adora a paz, mas adora um bochicho. Isso é o que as escolas antigas chamavam de mundano. Vocês ouvem aí pra caramba, isso é do mundo. O nosso ser é além. Nosso ser está presente, testemunhando tudo. Mas não se prende ao bom e ao mal. Nós somos em qualquer situação. Eu sei que fica um tanto quanto etérico demais a conversa, mas ela é assim. Porque tudo que entrar, isso é bom, isso é ruim, isso é mal, isso é ego, tá comparando. Tá julgando. Olha, fulano de tal é tão boa, mas quando era moça, você não tem noção. Pá, carimbo lá. Tem que ter uma opinião que ninguém perguntou. Compara, pesa, mede, milimetricamente. Não dá para simplesmente viver a vida no agora e ser. Não dá para a gente parar de brigar, tanto pelo bem, pelo mal, porque a energia da briga é a mesma. Quero que vocês perguntem mais o que é que não entenderam, o que é que não encaixou nessa conversa. Se ainda não encaixou, falem, por favor. Vamos lá, dona Mara, a senhora está muito quieta. É que é difícil você explicar um estado. Isso há de ser sentido, vão atrás. Quando estiver acontecendo, para, testemunhe, não se envolva, não leve para o pessoal. Isso é treino. Porque é difícil explicar uma experiência. Experiência, cada um tem a sua. Acontece alguma coisa, treine. Eu sou uma testemunha. Não envolva.
não compre, não se identifique. Treina. Treina essa semana. Treine essa semana, não se identifique. Olhe, olhe, olhe. Você vai ver que algo em você está olhando. Esse algo é você. Ele próprio falou uma coisa que aqui eu falo sempre. Sempre. Olha aqui. Lembrando que eu nunca li esse livro, estou lendo com vocês. É muito legal. Ai, meu Deus, a galinha. Peraí, daqui a pouco a gente aprende. O que é a compreensão da espiritualidade? A crença de que somos espíritos? Não, isso é um pensamento. A compreensão da espiritualidade é ver com clareza o que nós percebemos agora, vivenciamos agora, pensamos ou sentimos, não é em última análise quem somos, que não podemos nos encontrar em todas essas coisas que são transitórias e acabam. Nós somos o além daquilo que se identifica. Nós somos um passo para trás, a testemunha. Esse é o nosso ser. O teatro, igual o Crânio fala, que estamos todos num teatro. Mas o teatro não é só isso, essa atuação entre duas pessoas. Nós poderíamos ser atores que estão vivenciando, identificando-se com o papel. Eu me identifico com o papel. Mas atrás desse papel estou eu. Uma testemunha. Treine. Treine na desgraceira da televisão. Treine com o seu marido banhando, jogando água para o banheiro inteiro. Treine. Não se identifique. Olhe. Olhe. Respire e veja. É treino, Marice. É treino. Quanto tempo o Buda meditou lá para ter uma noção disso? O eu sou é o observador. O resto, a gente interpreta papel. Mas a gente se identificou tanto, se identifica tanto e leva tudo no pessoal. Veja bem, o seu marido está molhando o banheiro inteiro. Você entra, já enlouquece. Porque isso é contra mim. Parece que ele foi lá e agou o banheiro inteiro especialmente para você. E não é. O cara foi lá e molhou o banheiro inteiro. Ponto. O que faremos a respeito disso?
Você vai limpar ou eu vou limpar? Ou nós vamos limpar? Teve identificação? Virou no pessoal? Não é reativo. Então, proativamente, o que faremos diante disso? Vamos limpar? Você limpa? Eu limpo? Como é que a gente faz? Não é reativo, porque não veio pro pessoal. Não, já tinha matado o Alexandre. De tanto barulho que ele faz. Mas não é contra mim, sabe? Ele até sabe que ele me atrapalha, mas ele não consegue ficar quieto. Dá para eu ficar muito bravo e falar, olha, você não respeita o meu programa, porque eu tô falando, porque é importante. Ai, Jesus, eu tô vendo ele fazer a bagunça, porque ele não consegue ficar quieto. É pessoal? Não é. Não é pessoal. Tá light, né, Dulce? Porque sujou. A gente já não tá mais reativo. Olha, nós não estamos na reação porque nós não nos identificamos com aquilo e não é pessoal, não fez contra mim, não fez contra mim. Você tá com cabeça de falar, sujou, eu limpo ou você limpa? E não fica aquela neura de que tem que lavar a cozinha inteira antes de dormir. Que loucura! Veja se isso não é um problema mental. Não durmo enquanto não esfregar todo o alumínio estiver brilhando. É a neura é a neura da propaganda lá. Eu comprei uma máquina de lavar louça, já falei várias vezes, indico. Porque, pim, não tem mais injeção de saco. Quem é que vai lavar, quem é que não vai lavar? Botei lá. Vou. Porque, de fato, a louça tem que ser lavada. Não é? Ou você troca, enfim, você tem meios. Quando você não está no reativo, você tem meios. Porque se você está no reativo e compra a máquina de lavar louça, se a criatura não colocar o copo lá dentro, você também vai brigar. Porque, olha, agora eu comprei a máquina e você está fazendo isso contra mim, porque você não colocou o copo dentro da máquina que eu comprei. Percebem? É a identificação que leva a uma reatividade, que faz com que a gente saia do nosso centro. Mais alguma coisa que não tenha caído bem ainda? Acho que depois do marido, né, todo mundo entendeu. Mas é uma sabedoria. A Carmen falou, minha avó dizia que quando não quer, dois não brigam. Acontece que isso é uma sabedoria interna de cada um. Porque quando nós estamos reativos, isso, quanto mais novo a gente é, me parece que mais propensos estamos à reatividade. Não é? Porque estamos estruturando a nossa personalidade, estamos descobrindo quem nós somos, o que nós vamos fazer de trabalho, vai ter filho, não vai ter... Então, nós estamos vendo o nosso esquema. Então, estamos muito identificados com o externo. Aí você vai ficando mais velho, você vai, poxa, será mesmo? Aí você abre uma portinha para não se identificar mais. Hoje eu consigo entender isso, quando não quer, dois não brigam. Porque depois, quando levanta aquilo,
Minha filha, saia de baixo. O negócio é não levantar aquilo, você não se deixar identificar, não levar para o pessoal, olhar já como testemunha do que está acontecendo. E não quando a pessoa está fazendo, você já, olha, isso é contra mim. Meu Deus, eu já falei 25 mil vezes, identificou, levou para o pessoal, aí já foi, já chutou o balde. Mas se nós olharmos e vermos a testemunha, que não é contra nós, não levarmos para o pessoal, não entramos na reatividade. Então não passa nem o pensamento de matar a pessoa por causa do banheiro. Por isso que é um estado. Quando a gente consegue, a primeira vez, ver como testemunha que não é pessoal, isso não é pessoal, isso não é pessoal, você fala, gostei, interessante isso. Aí você vai treinando e aí você vai ver que você passa a deixar de achar que o mundo está contra você. Se o mundo não está contra você, como é que você vai brigar? Muitas vezes as coisas acontecem e começa a levantar aquilo, né? Agora, o Alexandre está fazendo um samba lá na cozinha antes da gente começar, né? A Vânia estava falando com isso. Então vem o pensamento. Ele não sabe que me atrapalha? Não vê que está me incomodando? Você percebe que está virando para o pessoal? Para mim? Então, ele não vê que ele está me incomodando? Ele não vê que está me atrapalhando? É pessoal. Mas se eu vejo que ele está tentando fazer, que não é pessoal, ao contrário, a gente chegou com fome, começamos um programa aqui, ele estava tentando adiantar alguma coisa para a gente comer. Mas mesmo que não fosse isso, que ele estivesse com fome e estivesse fazendo um sanduíche. Não é pessoal. Não adianta eu brigar. Eu presenciei o barulho. Mas não foi contra mim. Se não foi contra mim, não é pessoal, não me identifiquei, não fiquei reativa, não tem briga. Mas sempre vem e você fala, será que é mesmo contra mim? Preciso levar para o pessoal? É uma ofensa pessoal? Não é. Então não sobe nada. Olha, aconteceu aqui agora. Quem está aí desde o começo viu. É um treino. Vem o pensamento. Não é, pessoal. Não é. Ele só está fazendo barulho na cozinha. Voltou a fazer barulho na cozinha. De estar com fome, lógico, né? Tudo bem? Treine essa semana. Testemunhe, não se identifique. Testemunhe, não é contra você. Testemunhe. E se
fosse criança e cachorro aqui, Carmen, Dulce, não era a mesma coisa? Se não fosse eu todo homem sem noção. Se fosse criança e se fosse cachorro, não ia ter a mesma coisa? Café, obrigada, amor. Fiz um café, tá bom? Beleza, John? Se eu vou no reativo, eu não ganho café. Tudo bem, gente? Já estamos aí com 1 hora. O tempo voa, não é? Eu sugiro que nós treinemos. Você tá vendo? Vocês veem. Confronto não resolve. Não resolve. Mas não é porque eu estou bem, entre o bem e o mal, eu mato ou não mato. Quando já vem esse pensamento, não mato, já foi. É antes, é um passo antes. A coisa começa. É mesmo, pessoal, isso? Ou é alguma coisa que está acontecendo? Não, é alguma coisa que está acontecendo. Não é contra mim. Então, nem vou ficar nervosa. Ele tá com fome, porque a gente chegou agora do Rio, né? Tá bom? É a prática. É a prática. Não se identifique. Não se identifique. Faça isso essa semana. Vamos fazer isso essa semana. Semana que vem a gente vê o resultado. Certo? Essas coisas a gente conquista, não cai do céu, viu? É conquistado. Não leve pro pessoal. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até segunda. Sexta-feira é o... Quando mês? Quando mês. Já estaremos em Curitiba, se Deus quiser. Eu não sei. Com sua sobrinha que nasceu, eu tenho minhas dúvidas. Vamos ver. Um beijinho.